E começo então uma leitura, fundamentalmente, que é o que vou fazer. O texto depois será publicado na revista Pastoral Catequética. A alegria do amor que se vive nas famílias é o júbilo da Igreja. Assim começa, como todos sabemos, a exortação apostólica Amoris Laetitia. E se há vários motivos para este júbilo, um deles e decisivo, e esse foi o tema que me foi solicitado para esta intervenção através do Sr. Dom Nuno Brás, é porque a família é lugar fundamental, insubstituível até, da experiência cristã de transmissão da fé e de construção de igreja. Portanto, fundamentalmente vou falar do lugar da família na transmissão da fé. Divido esta reflexão em duas partes. Numa primeira sublinho alguns elementos de contextualização sociocultural. Não podemos falar do lugar da família na transmissão da fé sem o esforço de se tomar consciência da realidade que nos envolve, dos condicionamentos que existem. Na segunda parte, abordo então problemas, desafios e tarefas que se apresentam à proposta da fé como tarefa da família, o que obviamente obriga a olhar para a realidade eclesial mais ampla. Então, primeira parte, a família e a transmissão da fé, elementos de contextualização sociocultural. Vou sublinhar 4 aspectos. Primeiro, a família como realidade plural, também em termos da experiência cristã. Um dado básico que todos conhecemos, mas que nem sempre integramos suficientemente na nossa reflexão e na ação pastoral, é que a família, tanto em termos diacrónicos, ao longo dos tempos, como em termos sincrónicos, na situação atual, nas diversas culturas, mas também no nosso país, é uma realidade eminentemente plural, na sua configuração interna. Não obstante a função da realidade familiar continuar fundamentalmente idêntica, há diversidades grandes em termos de forma ou estrutura, podendo mesmo falar-se, sobretudo no Ocidente, de diversos modelos de igreja. De família. Um dos últimos números da revista Concilium tem precisamente por título, um dos números deste ano, por título a palavra famílias. Um título que se justifica, como se lê na introdução, pela pluralidade da realidade que se entende como ou procura ser família, pela diversidade das questões que as famílias enfrentam na atualidade, pela complexidade que marca a própria concretização da realidade familiar, com desafios que não encontram respostas fáceis, nem por parte da Igreja, nem da sociedade. Essa pluralidade manifesta-se também, como todos igualmente conhecemos, no que respeita à vivência e expressão da fé por parte dos seus membros. Não há a família cristã pura e simplesmente. Desde logo, obviamente, porque a existência cristã é sempre vocação a realizar, processo e caminho a viver, na busca de seguimento de Jesus e de fidelidade ao seu Evangelho. Mas, mais basicamente ainda, essa pluralidade radica no facto de que a realidade familiar é cada vez mais atravessada por diversas e complexas situações das pessoas que a constituem. Nela penetram e se refletem as tensões, dificuldades e diversidades de todo o viver humano. Há sempre, pois, que ter presente a distância que inevitavelmente existe entre a reflexão generalizante e o concreto das situações, com a sua especificidade e diversidade, o que é extremamente importante, tanto em termos de avaliação da realidade, como na busca de uma ação pastoral pertinente por parte da Igreja em relação com as famílias. Os discursos sobre a família e o seu papel na educação da fé caem no vazio se não se tiver bem em conta esta realidade. Segundo, a consciência dos limites e fragilidades da família. Não obstante a pluralidade referida, há um consenso básico testemunhado amplamente por inquéritos de opinião de que a realidade família continua a ser, apesar de tudo, lugar charneira nos caminhos de vida das pessoas, de modo particular das crianças e dos jovens, o que vale também para tudo o que diz respeito à fé. A
A família continua a ser a comunidade de vida mais fundamental da experiência humana, pelo que não será exagerado dizer-se, face aos desafios vários que se apresentam, que estamos perante a questão mais séria que a nossa civilização tem de enfrentar. Esta consciência vem acompanhada, no entanto, pela percepção de que a família é cada vez mais marcada por uma forte precariedade, é uma instituição fragilizada em termos de consistência social e de papel estrutural a desempenhar, é mesmo, no dizer de Giuseppe Angelini, uma instituição de alto risco nas sociedades ocidentais do nosso tempo. O cumprimento da sua tarefa educativa tornou-se mais difícil face a contextos de instabilidade de vária ordem, com profundas mudanças culturais em curso, a exigirem novas maneiras de ver e atitudes criativas. Se daqui decorre, como interpelação para a consciência cristã e para a missão eclesial, a necessidade de revalorizar a família, porque ela é insubstituível sob diversos pontos de vista, seria errado e contraproducente fixarmos-nos numa visão abstrata e idealista bastante fora da realidade no que respeita ao seu papel na transmissão da fé. Não se podem ignorar as recomposições sociais da instituição familiar e hoje são bem perceptíveis os limites que condicionam o papel da família. Mesmo para uma criança, a família não é o único centro da vida social. Há outros lugares de aproximação à vida que ganham relevo e são insubstituíveis. De facto, ao lado da escola, da família e da igreja, os meios de comunicação social, as experiências sociais através dos amigos e o espaço público exercem uma influência considerável na construção do indivíduo pela sua educação, a sua socialização e a sua enculturação. Mais ainda, o papel da família situa-se dentro de um conjunto de influências não coerentes entre si, cada vez mais até em flagrante descontinuidade ou mesmo até contradição. Terceiro, vivência e transmissão da fé sob novas circunstâncias e exigências. Nesta ordem de ideias, importa lembrar as circunstâncias socioculturais que condicionam hoje em dia o viver pessoal crente e envolvem a vida eclesial, tornando mais problemático o lugar da família na transmissão da fé. Temos vindo a assistir a transformações epocais na consciência, na afirmação e na prática da fé, transformações essas que estão muito longe de estarem concluídas e, sobretudo, de terem sido devidamente assumidas em todas as suas exigências e consequências. Limito-me aqui a duas breves observações. Desde logo e basicamente existe um processo de secularização da sociedade que continua, um processo que não apenas relativiza e questiona a validade e o sentido de uma atitude crente responsável e amadurecida, não necessariamente o religioso epidérmico, o religioso de autossatisfação de necessidades imediatas ou o religioso ancestral folclórico, mas sim, portanto, um processo de secularização que questiona a validade de uma atitude crente amadurecida, como, sobretudo, vem acompanhado por uma pluralização das visões do mundo e dos modos de vida, das opções que se apresentam, dos valores que se defendem. A relativa homogeneidade existente no passado desapareceu, não só em termos globais, mas mesmo dentro das próprias famílias. Neste mundo marcado por uma cultura pluralista, a verdade que se pretende afirmar, também a verdade cristã, situa-se agora inevitável e definitivamente num contexto de processo e relatividade históricos, sujeita a um conflito de interpretações sob a exigência de opções e convicções pessoais que cada um é chamado a fazer e a ter. Concomitantemente, segundo aspecto, estamos perante o que se tem chamado a viragem subjetiva da cultura contemporânea. A individualização dos caminhos de realização pessoal e a correspondente autonomia do sujeito que a modernidade, nas suas diversas fases, tem vindo a favorecer, acentuando o valor absoluto da pessoa,
a autonomia da consciência, a criatividade, a liberdade e o pluralismo dos projetos de vida, emergem aqui como determinantes, implicando uma mudança radical na maneira de viver as relações identidade-pertença. Deixado irreversivelmente para trás o contexto sociocultural de cristandade, os caminhos de possível adesão à fé não estão mais tão decisivamente dependentes da tradição e herança recebidas. A adesão pessoal já não é uma questão de pertença, de inserção e compromisso comunitários. Ela é personalizada, móvel, crítica ou indiferente face a uma ordem normativa tradicional. Não se encara saudável e criativamente estes novos pressupostos e condições do viver crente se cairmos simplesmente em derrotismos, pessimismos e condenações estéreis. Os desafios e interpelações, sem dúvida grandes, até enormes, aqui contidos, pedem antes tomada de consciência da realidade, sentido crítico, capacidade de mudança, atitude positiva em termos de busca criativa. Há que partir do reconhecimento de que uma grande parte das nossas aparelhagens teóricas, dos nossos paradigmas intelectuais, são obsoletos para pensar a complexidade irredutível das situações e de que é indispensável encetar caminhos diferentes e novos em termos de modos de pensar e modos de agir. É-nos exigida uma grande capacidade de aprendizagem e de criatividade, na consciência da necessidade de uma maior correlação crítica mútua entre interpretação da tradição cristã e a nossa experiência contemporânea. Quarto e último aspecto desta primeira parte, reaprender a propor a possibilidade e credibilidade da fé. Nestas circunstâncias, estando posta substancialmente em causa a transmissão cultural da fé, tanto o papel da família como a tarefa evangelizadora da comunidade eclesial passam decisivamente pela capacidade de saber propor a fé. Caminhamos progressivamente para situações em que urge o primeiro anúncio da fé. A maior parte das vezes, na nossa situação ainda, um primeiro anúncio renovado, em que a visão cristã da vida, a partir do Evangelho, se tem de saber apresentar como proposta que interpela consciências e liberdades, mas não aparece apoiada por evidências culturais, plausibilidades racionais, contextos de relação social favoráveis à partida. Esta passagem de um cristianismo de herança a um cristianismo de proposta supõe e exige transformações profundas de consciência e de prática, envolvendo todos os níveis e configurações do viver eclesial, todas as comunidades e grupos dentro da Igreja, as prioridades e os modos de entender e praticar a presença cristã e eclesial nas circunstâncias do cotidiano. Tem de se passar de uma Igreja vista sobretudo como instituição de enquadramento para uma comunidade eclesial consciente de que a sua primordial tarefa é ajudar a gerar pessoas crentes, por caminhos e histórias de vida que só Deus conhece e pode fazer frutificar. Isto coloca em primeiro plano a pergunta sobre a convicção crente que qualifica verdadeiramente a vida das pessoas e das nossas comunidades, ou seja, a convicção de que temos algo de valioso a propor como ajuda a viver. E sobre os caminhos que contribuam para fortalecer convicções, gerando nos cristãos aquela atitude de verdade, confiança e esperança que faz olhar a vida de outro modo e dar sinais da diferença cristã. O diálogo como atitude fundamental cristã encontra aqui, nas suas diversas expressões, um lugar insubstituível. É por esse diálogo, traduzido em anúncio, testemunho, acompanhamento, acolhimento, autenticidade, que passa a possibilidade da proposta cristã e sua credibilidade. E feitas estas referências ao tal contexto sociocultural, com referências muito breves,
Passava então à segunda parte, a família e a proposta da fé, problemas, desafios, tarefas. São 8 aspectos que eu queria sublinhar, refletindo a partir de alguns elementos que são conhecidos e são centrais, também tendo em conta aquilo que a vida me tem feito questionar e pensar. É óbvio que, direcionando embora a reflexão, sobretudo para a família, tenho em vista, e ressalto às vezes claramente, que estou a pensar também na comunidade eclesial, nas comunidades eclesiais no seu conjunto. Primeiro ponto. Uma atitude básica de esperança realista. Na família vivem-se experiências existenciais fundamentais para que a opção de fé possa fazer sentido e ser crível. A confiança e o amor experimentados no cotidiano, a esperança de uma vida feliz e as desilusões dos limites e fracassos que surgem, a aceitação incondicional do outro e o perdão, a vida que nasce, mas também a emergência do sofrimento e da morte. Propor a fé como caminho de vida para os filhos é tarefa que os pais cristãos não podem deixar de assumir, com a consciência de todos os riscos possíveis, mas também com a alegria, a coragem e a esperança de quem lhes quer dar o melhor que têm para oferecer. A afirmação sempre necessária deste direito e dever dos pais tem de estar acompanhada por uma sensibilidade realista quanto à capacidade e à possibilidade efetiva das famílias cumprirem esta sua tarefa. Uma certa erosão que se verifica hoje no papel educativo dos pais gera muitas vezes neles uma sensação de insegurança e de incompetência, favorecendo reações de defesa ou até de receio. Não ajudam aqui discursos idealistas, nem simples apelos morais ou moralizantes sobre essa responsabilidade. Mais ainda, não se pode pôr sobre os ombros dos pais responsabilidades e tarefas que os próprios agentes pastorais também não são capazes de cumprir. Importa saber partir da vida concreta e agir com uma esperança realista, tendo um olhar positivo sobre o que se vive na família e valorizando as potencialidades existentes, apesar de todos os limites. Tomando como referência o relato evangélico da multiplicação dos pães, escreve Gilles Routier, um teólogo canadiano: o desafio é acolher com alegria e esperança estes 5 pães e estes 2 peixes, que oferecem hoje às famílias, quaisquer que sejam as suas fragilidades e os desafios imensos que elas têm de enfrentar. É preciso, escreve por sua vez François Bosquet, é preciso ter a convicção de que há em toda a família, qualquer que seja o seu estado, uma tal riqueza de laços, de valores, de realidades positivas, que pelo menos algum elemento subsiste sempre sobre o qual é possível apoiar-se para se pôr a caminho. Entender a tarefa de propor a fé como aliasto do empenho educativo, como um desafio de esperança realista, é a atitude básica decisiva. Nesta abertura aos sinais do reino de Deus já presente no meio das vicissitudes familiares cotidianas, está um pressuposto essencial para que a tarefa possa ser minimamente cumprida pelos pais e para que a comunidade eclesial, em tudo o que faz com as famílias e para as famílias, desde os processos de formação cristã à pastoral familiar global, possa verdadeiramente ajudá-las, fazendo caminho com elas. Utilizando a metáfora da maternidade, Carolina Dolar, uma senhora inglesa, enuncia alguns aspectos do papel maternal da Igreja nesse caminho, e cito: alimentar, encorajar e consolar, caminhar ao lado dos seus filhos, escutar com compaixão e sem se tomar demasiado a sério, ajudar famílias inteiras a descobrir a teologia que emerge das suas próprias vidas, tornar-se vulnerável e acreditar nestas famílias, permanecer aberta a ensinar-lhes como servir e, acima de tudo, ter a humildade de crer que
que as famílias têm nelas os dons para crescer, amadurecer e dizer sim à vida e para tornar-se quem elas, criadas por Deus, são chamadas a ser. Fim de citação. Faço um pequeno intervalo. Aqui há uns anos, na minha paróquia, pediram-me para falar sobre família e trabalho. E eu falei, já não me lembro bem do que disse, mas preparei. No fim, uma jovem, hoje casada, na altura já tinha os seus 20 anos, no fim, no diálogo que se estabeleceu, saiu-se com este comentário. Foi a primeira vez, e a filha de uma família cristã, foi a primeira vez que eu ouvi falar de forma positiva sobre a família. E eu fiquei realmente um bocadinho surpreendido, mas percebe-se bem, porque normalmente nós falamos das crises, dos problemas, dos divórcios, das separações, 1001 coisas, mas esquecemos que é preciso sempre partir dos 5 pães e 2 peixes. Eles estão lá. Segundo, a importância crucial do que se vive. A proposta da fé só tem possibilidade de ser acolhida se houver sinais de sentido, de coerência, de verdade vivida, de existências crentes credíveis, desde os pais aos agentes pastorais, desde os membros da comunidade cristã aos homens e mulheres que um pouco por todo o lado dizem ser cristãos. Aquilo que se vive no espaço familiar, a atitude dos pais, seus valores, seus comportamentos, são decisivos, como aliás acontece em toda a ação educativa. Sabemos bem isto. Antes de ser um discurso, a educação é a consequência de uma qualidade relacional. O adulto, cada um de nós, educa mais com aquilo que é do que com aquilo que diz. As circunstâncias da vida de hoje voltam a sublinhar, talvez como nos primórdios do cristianismo, que o acolhimento da fé acontece mais e melhor através do testemunho cristão que conta o que aconteceu e acontece, do que através do dizer o que é preciso crer. Ressaltam aqui, como possível interpelação, os indicativos resultantes daquilo que se vê ser e fazer. Não se trata de transmitir informação, mas de sugerir e mostrar, com autenticidade, coerência e simplicidade possíveis, modos de viver, itinerários de vida. O que pode acontecer mesmo através de circunstâncias difíceis, porventura até algo contraditórias que possam atravessar a vida familiar. Tomar este dado, o aspecto testemunhal, com toda a amplitude e exigência, significa ter de reconhecer que a primeira preocupação dos pais não pode ser simplesmente a fé dos filhos, mas a pergunta pela sua própria fé e pelo seu crescimento na vivência da fé. Isso torna inequívoca a exigência a que hoje todos estamos mais sensíveis, e já foi aqui referido há bocadinho, por Sr. Manuel Pelino, de que não se pode pensar a transmissão da fé às crianças e aos jovens sem pensar ao mesmo tempo no caminho de fé dos pais e familiares. O que, no entanto, não deve conduzir-nos a absolutizações irrealistas ou a opções práticas uniformizantes que não respeitam a pluralidade de situações e os caminhos concretos que os pais e as famílias são capazes, realisticamente, de percorrer. Terceiro, a proposta da fé como caminho de crescimento em liberdade e responsabilidade. A opção cristã só pode ser uma opção de liberdade, no acolhimento de algo gratuito que nas circunstâncias da vida nos é oferecido como dom. Sem essa experiência da gratuidade do dom e a valoração pessoal do que tal significa, a fé não se enraiza como orientação fundamental da existência, como caminho de vida em progressiva maturação. A atitude de fé é, assim, pois, eminentemente uma opção da liberdade humana e só pode ser transmitida como proposta, como um apelo à liberdade e à responsabilidade de cada pessoa na especificidade do seu próprio caminho. Há que perceber e aceitar em todas as consequências que estamos diante de um acontecimento de liberdade e uma oferta à liberdade. Na sua proposta de fé aos filhos, os pais têm de estar conscientes que não determinam o seu futuro em termos de orientação e prática crentes. Temos exemplos todos os dias. É-lhes pedida a humildade de reconhecer que não são donos de ninguém,
que os caminhos da vida, como percurso de longo prazo, são marcados por experiências e acontecimentos que não dominam, que o diálogo de cada pessoa com o mistério de Deus, através da sua consciência e nas circunstâncias da sua própria história de vida, é insondável. Propor a fé é fundamentalmente saber acompanhar as pessoas, procurar semear sem se poder prever de antemão a colheita. É ter consciência de que se fez o que se poderia e deveria fazer, não esquecendo que somos sempre servos inúteis e esperando confiadamente que Deus suprirá os nossos limites e fará o que é decisivo do modo que só Ele sabe no concreto da vida de cada pessoa. Nesta perspectiva, a proposta da fé no âmbito familiar pede, pois, percursos de proximidade pessoal que permitam atender às pequenas coisas do cotidiano e que sejam acompanhadas por um constante diálogo. O diálogo entre pais e filhos sobre a fé, sobre o cotidiano lido à luz da fé, sobre as certezas e as dúvidas que acompanham o viver humano, é elemento fundamental dessa proximidade que olha para a vida humana como alfabeto de Deus. Capacitar os pais para este diálogo, ajudá-los na atitude de escuta, mas também dar-lhes capacidade de palavra, uma palavra adequada, atual, pertinente, é uma tarefa essencial da comunidade cristã e seus agentes pastorais. E isso passa, antes de mais, não por um estilo de endoutrinação massiva sobre o que as famílias devem ser e fazer, mas pela escuta das muitas interrogações que os pais trazem consigo. Nas nossas reuniões com os pais, estamos ainda muito preocupados em dar-lhes doutrina, teológica ou outra, e muito pouco habituados a ouvi-los nas suas necessidades, dúvidas e problemas. Quarto, o testemunho crível de verdadeira humanidade. Propor a fé como algo que interpela liberdade e responsabilidade pessoais pressupõe e traduz a convicção cristã de que a vivência crente é caminho de verdadeira humanidade. A proposta da fé e sua credibilidade está estruturalmente dependente, quer como exemplo de vida, quer como mensagem dirigida a pessoas concretas, da qualidade de vida humana que deixa transparecer, da capacidade de mostrar que a opção cristã é caminho de autêntica e feliz realização humana. Isso quer dizer que é contraditório propor ideais, normas ou regras religiosos se não são suportados por valores e práticas elementares de simples e verdadeira humanidade. A família, os pais em particulares, só podem ser testemunhas da fé se nas suas vidas, reconhecidos os limites e falhas humanos sempre existentes, houver uma atitude básica, uma preocupação elementar de verdadeira e profunda humanidade, nos relacionamentos e nos comportamentos, nos valores que contam e no modo como se encara a vida, nas situações que surgem no espaço familiar ou na vida social. A família é fonte de humanização ou não cumpre a sua tarefa primordial, está na Christi Fidelis Lasci. Sem esta base de humanidade, uma humanidade vivida nas pequenas, grandes coisas do cotidiano, as interpelações que podem conduzir à fé, o despertar para o sentido do verdadeiro Deus ou a educação da consciência moral ficam truncados, sem suporte consistente e crível. Também aqui, como em toda a formação cristã em geral, trata-se sempre de ajudar a pessoa a realizar com êxito o seu projeto pessoal de vida, não apenas ajudar a ser membro da Igreja. Realizar esse projeto pessoal de vida à luz do amor de Deus, seus dons e suas interpelações. Nos caminhos de uma verdadeira humanidade à luz do Evangelho é essencial a educação para o amor e o fomento da capacidade de doação. Gratuidade, perdão, esperança, respeito pelo outro, sentido de serviço, dom de si, são caminhos necessários de amor a Deus e ao próximo. A experiência do amor e a aprendizagem da capacidade de amar é que fazem da família lugar nevrálgico de educação humana e cristã. Quinto ponto. Ajudar a entender e viver
o essencial da experiência cristã. Concretizar a proposta da fé em termos de verdadeira humanidade não pode acontecer sem que simultaneamente se saiba discernir o essencial da experiência cristã, aquilo que verdadeiramente nos pede e promete o Evangelho de Jesus. Há muita coisa no cristianismo afirmado e vivido tradicionalmente que, por deficiência ou ausência de leitura humana e crente dos sinais dos tempos, não é compatível com um simples exercício de razoabilidade humana, mais ainda, não aguenta a pergunta se estamos a respeitar o verdadeiro Deus em muitas valorações que fazemos, ideias e representações que temos, práticas que realizamos. Como cristãos, não há que ter medo de ir contra a corrente de mentalidades e práticas contemporâneas na sociedade em que vivemos, desde que estejamos atentos, ultrapassando-os, a anacronismos de mentalidades, de linguagens, de interpretações bíblicas, de práticas devocionais, etc., etc. O caminho do futuro neste aspecto, questionando decisivamente a credibilidade do cristianismo, não vai seguramente sem uma grande depuração. Desde logo, isto exige, em todas as dimensões em que a vida eclesial se concretiza, uma renovada consciência de que o essencial da proposta da fé não passa simplesmente por um conjunto de verdades a saber e a afirmar, mas por uma atitude global de vida que envolve todos os aspectos, grandes ou pequenos, da mesma vida. Não se pode, é óbvio, relativizar a verdade fundamental da fé, os seus conteúdos essenciais, aquilo que constitui a identidade cristã. Mas sublinhou o Concílio Vaticano II e, mais recentemente, o Papa Francisco, há uma hierarquia das verdades da fé que não pode deixar de nos interpelar existencialmente e na apresentação do que somos chamados a crer e a viver. Nessa hierarquia das verdades há um núcleo decisivo, que vai do reconhecimento do amor salvífico gratuito de Deus que interpela a nossa liberdade, à busca de uma correspondência prática na vivência do amor a Deus e ao próximo. Propor a fé não é propor um catecismo, por mais significativos que sejam os conteúdos e a forma de os expressar, mas é pôr as pessoas a caminho na descoberta do que verdadeiramente importa para uma vida com sentido. De resto, o decisivo na proposta da fé, também na e pela família, tem que ver com a ajuda a um encontro pessoal com a pessoa de Jesus e seu Evangelho. No início da atitude cristã, como lembrou magistralmente Bento XVI na Deus Caritas Est, está sempre esse encontro, essa descoberta, por mais limitada que ela porventura seja. É esse encontro que importa propor, ajudar a experimentar. Talvez porque estejamos demasiado fixados em conhecimentos e doutrina. Talvez porque estejamos mais determinados pela religião do que pela fé. Talvez porque o nosso encontro com Jesus seja demasiado débil. Não é isso que muitas vezes as crianças e os jovens encontram nas nossas famílias ou nas nossas comunidades cristãs. É mais fácil transmitir religião do que propor itinerários possíveis e credíveis de vida crente no encontro pessoal com Jesus. Sexto, a atenção aos diversos lugares de mediação possível da proposta cristã. Por mais insubstituíveis que sejam os pais como testemunhas de uma fé vivida, por mais que a família deva ser valorizada na importância do seu papel, sabemos todos que não é possível uma experiência cristã plena, amadurecida, sem o testemunho e a experiência plural de outros crentes, sem suporte e integração comunitários, qualquer que seja a configuração concreta desse viver comunitário e eclesial. O que deve ser tido particularmente em conta nas circunstâncias sociais e culturais presentes e previsivelmente futuras, em que a família será menos determinante, muito menos lugar exclusivo, na mediação da proposta cristã de vida. Daqui resulta, antes de mais, a necessidade das famílias alargarem os seus horizontes de consciência,
prestando atenção aos diversos meios e possibilidades através dos quais a fé pode interpelar as crianças ou os jovens. Mesmo que os pais permaneçam o ponto de referência mais importante, até pela singularidade da sua função, há, para além das mediações tradicionais, cada vez mais lugares, mediações e situações onde as crianças e os jovens são confrontados com questões que interpelam os seus caminhos e projetos de vida. Basta pensar nos novos meios e tecnologias da comunicação, nos momentos e grupos vários de convívio, nos movimentos de juventude dentro ou fora da comunidade cristã, nas iniciativas e acontecimentos esporádicos com relevância cultural e cristã. Não se pode, pois, pensar responsavelmente na capacidade familiar e eclesial de propor a fé, sem se olhar com muito maior atenção para estas mediações. Da parte da família, isto significa toda uma sensibilidade atenta e um sentido de responsabilidade acrescido no relacionamento com essas instâncias e lugares, e na percepção e valorização do que eles representam. No que respeita às comunidades eclesiais e aos agentes pastorais, emerge a tarefa prioritária de ajudar as famílias na sua capacidade de reflexão, participação e intervenção perante as interpelações e os desafios que aqui se apresentam. Deste modo, percebe-se bem como a relação das famílias com a vida das comunidades cristãs e vice-versa constitui uma tarefa de crucial importância, um ponto mesmo nevrálgico em termos de ação pastoral. Cada vez mais é insuficiente ou até contraditório insistir no princípio da responsabilidade da família na formação cristã, sem a capacidade de olhar para a real situação das famílias, sem escutá-las na sua vida, dificuldades e preocupações concretas, sem as valorizar como sujeitos envolvidos no conjunto da vida das comunidades. A questão do lugar que as famílias ocupam na vida das nossas comunidades é cada vez mais determinante se se quer ser coerente com a importância teórica que se lhes atribui e se se quer verdadeiramente ajudá-las na sua tarefa de propor a fé. Em causa está algo mais do que a pastoral familiar. Torna-se necessário, cito novamente Gilles Routier, que a família encontre o seu lugar na Igreja, o que implica considerar seriamente a possibilidade de inscrever aí atividades de tipo familiar e que as comunidades deem um lugar real às famílias de geometria variável e nem todas talhadas sobre o modelo ideal que se quereria. Entender o serviço à família como dimensão essencial da comunidade cristã, repensar os laços entre as comunidades cristãs nas suas diversas configurações e as famílias, é tarefa de primeira grandeza, a exigir criatividade de iniciativas e relacionamentos, disponibilidade de pessoas e conscientes opções pastorais, serviços de ajuda simples, mas acolhedora às famílias e suas dificuldades. Onde é que existem nas nossas comunidades, poderia perguntar-se, pessoas e serviços disponíveis para acompanharem com atenção competente a vida das famílias no respectivo meio, sem olharem à circunstância de serem ou não serem cristãs. E vou para o penúltimo ponto, a urgência, ponto 7, de uma profunda renovação pastoral. O que se acaba de referir ilustra, na relação família-comunidade cristã, como a tarefa de repensar e renovar esta relação suscita a questão de saber se as nossas comunidades, se as estruturas eclesiais, se as orientações pastorais correntes estão preparadas para e são capazes de enfrentar com qualidade e visão do futuro os desafios que aqui se apresentam. As conhecidas fragilidades estruturais das comunidades cristãs tradicionais, número e qualidade dos ministros ordenados e dos agentes pastorais leigos e consagrados, as tais fragilidades, a questão dos recursos humanos e a verificação lúcida de insuficiências várias das práticas pastorais dominantes
conduzem-nos a sublinhar a urgência de uma profunda renovação pastoral. É isso, aliás, o que nos pede, com clarividência evangélica e linguagem acutilante, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ao apontar para uma renovação eclesial inadiável. O bom senso humano, um espírito cristão abrangente e um sentido pastoral amadurecido dizem-nos que devemos saber acolher as pessoas no seu concreto caminhar, ter a paciência de ir dando pequenos passos com elas, compreender que todas as nossas visões e propostas de ação têm de ser depuradas em diálogo fraterno e estar subordinadas às surpresas e às interpelações do Espírito. Mas, definitivamente, é chegado o tempo de colocarmos as questões com toda a frontalidade, sabendo bem como o ar que se respira no cotidiano eclesial condiciona, determina mesmo muitas das limitações, incapacidades e atavismos pastorais que se continuam a registar. A realidade de um certo mutismo, insegurança, apatia ou falta de coragem por parte de muitas famílias ditas cristãs não pode ser desligada da realidade que se vive em muitas das nossas comunidades e das dificuldades que elas têm em renovar-se. Não é possível reavivar criativamente o lugar das famílias na proposta da fé se as mentalidades e opções dominantes afinam mais pela manutenção de um certo estilo de cristandade do que por uma perspectiva missionária e evangelizadora capaz de autocrítica e de correções profundas. A renovada visão pastoral que se exige traduz-se, pois, basicamente, numa atitude mental e prática de quem se dispõe corajosamente a deixar odres velhos e a tentar percorrer caminhos novos na sensibilidade aos problemas e esperanças reais das pessoas. O que passa, inevitavelmente, uma vez que ninguém tem soluções-chave na mão, o que passa, inevitavelmente, por processos longos e, porventura, até dolorosos de aprendizagem, de tolerância face ao imperfeito, de abertura criativa ao incerto e inesperado, de capacidade de risco perante as situações e problemas que se apresentam. Não é um caminho fácil, nem em termos de opções pessoais de vida, nem em termos de orientações comunitárias globais, mas uma leitura crente lúcida indica-nos inequivocamente que não se pode permanecer substancialmente no status quo, olhando para as cebolas do Egito, que nunca mais voltará a haver. Em boa verdade, trata-se aqui de uma verdadeira revolução copernicana na organização, no estilo, nas opções de muitas das nossas comunidades. Se realisticamente é preciso saber responder às necessidades, pedidos e hábitos que brotam de um catolicismo tradicional, isto tem de ser feito conscientemente com os olhos voltados para o futuro, ajudando as pessoas a crescerem na fé, a viverem momentos de discernimento crítico, a tomarem consciência da vocação missionária de toda a comunidade. Antes de mais e decisivamente, estão aqui em causa e devem ser examinadas as realidades comuns do cotidiano eclesial. Exemplifico. O modo como se celebra a fé e a sua qualidade, a maneira como se anuncia a palavra de Deus na simples leitura, nas homilias, na formação cristã, a preparação e celebração dos batizados, casamentos e funerais, o sentido, a organização e a vivência das peregrinações a santuários ou das manifestações exteriores da fé, as formas e itinerários de anúncio e formação realmente propostos aos adultos, aos jovens e às crianças, a vivência e organização do serviço fraterno interno e externo da caridade, a vitalidade da corresponsabilidade laical, a qualidade dos conselhos pastorais, o modo como se decide na comunidade, as razões da não existência de verdadeiros ministérios laicais ou batismais, as estruturas e iniciativas de abertura e atenção à realidade das famílias, o seu contexto social concreto e independentemente de serem ou não serem cristãs, os lugares de acolhimento que existem para os que pontualmente entram em contacto com a comunidade, e podíamos prolongar os exemplos.
A elementar fidelidade cristã obriga-nos, pelo menos, a não iludir a realidade e a colocar honestamente as questões. E termino, último ponto, a proposta da fé como interpelação à família entendida como igreja doméstica. Ao falar da família como igreja doméstica, a consciência eclesial atual procura revalorizar e sublinhar o significado que a realidade familiar tem como lugar de proposta da fé, de realização eclesial, de serviço à humanidade. Com essa linguagem, que pode parecer excessiva face à realidade da vida familiar, com seus altos e baixos, esperanças e decepções, configurações mais próximas ou mais distantes daquilo que o ideal cristão propõe, está a utilizar certamente uma expressão que aponta mais para um projeto a viver e uma esperança a realizar do que para uma realidade já feita em todas as suas dimensões. Não podemos esquecer, todavia, que a vida da própria Igreja, tanto ao longo da história como no presente, é feita igualmente de altos e baixos, de caminhos de exemplaridade evangélica e de momentos de grande infidelidade. Mas mais ainda, toda a família que procura responder e corresponder nas suas próprias circunstâncias ao Evangelho de Jesus não pode deixar de confrontar-se com esse excesso de ser família doméstica, de igreja doméstica, precisamente para se lembrar permanentemente das raízes que a fundam, para perceber-se como comunidade de pessoas a caminho na força do Espírito de Jesus, para ter um horizonte de esperança que a ilumina e fortalece na vida de cada dia, na tarefa de propor a fé no seu lugar dentro da Igreja, no seu viver na sociedade. Falar da família como igreja doméstica tem à partida duas ressonâncias fundamentais. Por um lado, lembra-se à Igreja, família de Deus no mundo, que a experiência familiar diz algo de muito importante para a sua identidade e missão. Por outro lado, e é isto o que mais nos interessa neste momento aqui, na visão cristã, a família é chamada a ter na sua identidade e no seu modo de viver traços eclesiais, traduzidos nuclear e estruturalmente em anúncio do Evangelho, celebração da fé, serviço fraterno, o que pode e deve ser concretizado em várias dimensões e atitudes presentes na vida familiar. Nesta ordem de ideias, saber-se chamada a ser igreja doméstica em termos de proposta da fé, pede que a família tenha uma consciência renovada da importância do cotidiano vivido com carinho, tolerância, paciência e persistência, na certeza de que não há outro lugar por onde começa ou não começa a fidelidade cristã. Pede que nas pequenas e nas grandes coisas haja disponibilidade para perceber e escutar os sinais de Deus nas circunstâncias da história concreta de cada família. Pede que a celebração da fé comunitária esteja presente nos ritmos normais do viver familiar, não obstante todas as dificuldades internas e externas, também eclesiais, que aqui se levantam. Pede que se aprenda a rezar com simplicidade e verdade e que essa disponibilidade não desapareça face aos ritmos de vida e às novas circunstâncias que envolvem a vida familiar no seu conjunto. Pede que o amor cristão se traduza em entrega concreta e doação sacrificada, deixando pressentir por onde passa o essencial do Evangelho de Jesus e a fidelidade última à vontade de Deus. Pede que o diálogo em família possa ser sinal e instrumento do diálogo continuado que Deus quer manter com os seus filhos nas situações de alegria e de paz, mas também nos momentos de dificuldade, fracasso ou tensão. Pede, enfim, que a família seja esse lugar onde podem emergir experiências humanas e crentes fundamentais que deem sentido à vida e mostrem como, apesar de todas as opacidades pessoais e comunitárias, o mistério de Deus nos acompanha sempre com o seu amor misericordioso e com a sua força criadora de esperança.
Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa ter sido um bocadinho longo.